eu tenho sede de ti. Como a costa suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Aleluia. Ele é poderoso, aleluia. Temos um Deus que pode todas as coisas. É só confiar e esperar. Esperar com paciência no Senhor, né? Tudo vai passar. É na nossa infinita humildade, nós queremos mais e mais, né? Esse Deus poderoso, né? Toda a terra deve ter esse desejo, né? De querer mais e mais do nosso Deus, né? Amém? De ti, de ti, e menos de mim, e menos de mim, de ti, muito mais, Senhor, de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e ele cresça e eu diminua, ele apareça, eu me constranja com tua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e ele cresça e eu diminua, ele apareça, eu me constranja com tua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti,
menos de mim, que Ele cresça e eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Põe a mão sobre o seu coração, glória a Deus. Feche os seus olhos. Maravilha, no meio desse louvor de adoração a Deus. Vamos orar e vamos falar com Deus e vamos agradecer a Deus por nós estarmos aqui nessa tarde, para essa noite, para louvar e glorificar o nome dEle, exaltar e bendizer o nome dEle, agradecer a Ele por mais uma semana, por nós estarmos juntos diante dessa mesa, a Santa Ceia, que nós vamos participar nesta hora, no nome de Jesus, aleluia, a ceia do Senhor, glória a Deus, maravilha. Vamos agradecer a Deus, porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem zelado por nossa vida, Deus tem nos amparado e continuará nos amparando, graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por isso e por todas as coisas. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por nós estarmos aqui nessa tarde, Pai. Te bendizemos, ó Deus Todo-Poderoso, pela oportunidade de estarmos, ó Deus, neste lugar, para nós cearmos, participarmos da Santa Ceia do Senhor, aleluia, para louvor e glória do Teu nome. Pai Santo, muito obrigado por todos os milagres e bênçãos que o Senhor nos deu e tem nos dado para a glória do Teu nome. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos guiado, Pai. Tem revelado, meu Deus, a Tua vontade, o Teu desejo para nós, aleluia, para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, pelos Teus filhos que estão aqui, por aqueles que estão, ó Deus, nos acompanhando pelas nossas transmissões. Pai Santo, que o Senhor venha alcançar a cada um de uma forma muito preciosa e poderosa, e que o Senhor venha falar conosco nessa tarde, aleluia. Ó Deus, que o Senhor tenha uma palavra de cura, uma palavra de bênção, uma palavra de avivamento, uma palavra de direção para a glória do Teu nome, para nossas vidas, aleluia. E nós te pedimos isso no nome de Jesus, e nesse nome precioso, tão poderoso, tão maravilhoso, nós agradecemos hoje e sempre. Amém e aleluia. Amados, boa tarde, paz seja convosco, aleluia. Abra sua Bíblia conosco, né? Já ganhando tempo, abra a Bíblia conosco lá no livro de Mateus, capítulo 16. Nós falamos sobre essa palavra hoje pela manhã, nos 2 horários, e toda a Santa Ceia teremos essa quantidade de cultos, 4 reuniões, para a gente ficar bem tranquilinho, bem legal, bem mais à vontade, menos pessoas, né? Para a gente não ter nenhum problema nem nada, enfim. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, foi o texto que nós compartilhamos hoje pela manhã, e falando sobre boas notícias, né? Declaramos no final de junho para julho, que julho será o mês de boas notícias. Aquele que crê, diga amém, Jesus, aleluia. Mas as coisas não estão boas. Não podemos declarar quando as coisas estão boas. Nós temos a fé e declaramos pela fé, né? Nossa declaração é uma declaração de fé, não, mesmo sabendo que as coisas às vezes não estão boas, as coisas estão desorganizadas, mas a gente tem uma declaração de fé, que tudo vai ficar bem para a glória de Jesus, aleluia, que tudo vai ficar legal para a glória do Senhor, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, no livro de Mateus, capítulo 16, fala assim o texto sagrado: Vieram também os fariseus com os saduceus, para o tentarem, colocá-lo à prova, testando, e pediram que eles mostrasse
algum sinal no céu, ou algum milagre. Mas ele respondendo, Jesus disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro ou vermelho. E pela manhã haverá tempo ruim hoje, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, podeis discernir a face do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera procura um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e ele os deixou e partiu. Lá no versículo 14, pula lá no 14 para a gente poder adiantar um pouquinho, diz assim: e eles disseram, no 13, vindo Jesus das regiões da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: que dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: alguns dizem que és João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: mas vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que estás no céu. Diga amém. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isto não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Diga amém, Jesus. Senta com a graça de Deus, aleluia. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas antes nós gostaríamos de uma forma rápida, bem rápida, compartilhar esse texto com os irmãos, do livro de Mateus, capítulo 16, que conta Jesus orientando os seus discípulos, ele tendo um embate com os saduceus e fariseus, que eram homens que seguiam essas duas seitas, e eles estavam testando Jesus, e Jesus, vendo e sabendo o que estava no coração deles, a intenção que estava no coração deles, Jesus não deu nenhum sinal a eles, a não ser o que estava já predito através do profeta Jonas, que era a pregação e a mensagem do Evangelho. Depois que Jesus se retira, Jesus está com seus discípulos, e Jesus os orienta a não dar ouvidos a esse tipo de conduta, nem de pensamento, dizendo ser a doutrina dos fariseus e dos saduceus um fermento, ou seja, aquilo que leveda a massa, que incha a massa, que faz a massa crescer. Então Jesus faz uma grande recomendação: olha, não vá e não seja levados a esse tipo de conduta. Então Jesus continua a conversar com os seus discípulos, e em um meio tempo ele pergunta para os seus discípulos o que as pessoas dizem que ele era, e alguns, como nós lemos aqui, falam: olha, o senhor é um João Batista, o senhor é Jeremias, um Elias. Outros falam que o senhor é apenas um dos profetas, como o islamismo crê que Jesus é apenas um dos profetas, não é o profeta maior. A mesma coisa, o povo de Israel, muitos não se converteram, porque espera ainda a vinda de um grande rei, e eles consideram Jesus apenas um profeta, a não ser aqueles que se converteram ao cristianismo. Então Jesus, ele vai e quer saber da sua igreja quem ele é.
E aí se levanta no meio dos discípulos Pedro, cheio de Deus na hora, porque o próprio Jesus fala que aquilo que sai da boca dele não era vindo do seu entendimento, não era vindo do seu conhecimento, não era vindo das suas percepções, daquilo que ele estava vendo e ouvindo Jesus fazer, mas aquilo que Pedro fala veio direto de Deus para a sua boca. E quando ele libera aquela palavra, sendo Jesus o Cristo, o Filho de Deus, Jesus aproveita aquela declaração e faz com que a sua igreja seja fundada nessa verdade. Cristo, o Filho de Deus. Então toda a base doutrinária da igreja, toda a formação da igreja, Jesus colocou sobre essa expressão, que Pedro libera naquela hora, como Jesus falou, usado por Deus, orientado por Deus, cheio de Deus. Então isso se torna uma base doutrinária para Jesus, e Jesus vai além. Eu te dou a chave, a chave vai estar nas suas mãos. Quem detém a chave, detém a autoridade. Quando você trabalha numa empresa, o dono te dá a chave daquela loja, ou te dá a chave da empresa, ou te dá a chave de um carro, do seu carro para dirigir, e está dizendo assim: você tem autoridade, no meu lugar, você responde pela empresa. Então Jesus fala que, olha, eu darei as chaves do céu, se você ligar na terra, será ligado no céu, se desligar na terra, será desligado no céu. E olha que coisa fantástica, olha que coisa poderosa. Jesus ainda fala assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, por causa de uma palavra que Pedro liberou naquela hora, por causa de uma palavra poderosa que saiu da boca de Pedro, por causa de uma afirmação, de uma boa notícia, uma boa palavra que sai da boca de Pedro. Jesus estabelece sua igreja, a autoridade. Até hoje os religiosos dizem que Pedro é o primeiro papa, e quando você vai e você vê Pedro com chave na mão, até tem as brincadeiras, né, que fala que quando você chega no céu, Pedro está com as chaves na mão, por causa dessa base bíblica. Então tão expressivo foi o que Pedro falou. Então as nossas palavras, elas constituem coisas. O que você fala poderá no mundo espiritual e para a sua vida constituir algumas coisas. A nossa palavra constitui vitória, constitui conquista, constitui paz. Boas palavras alegram os ossos, boas palavras são como mel que fortalece, como diz o Provérbios, e nos dá energia. Boas palavras nos animam e nos motivam. Não quer dizer que nós estamos num processo muito chato, estamos vivendo um tempo muito chato, muito chato. Ontem eu estava fazendo uma visita a uma família, e essa família questionou, a filha estudando via internet, a filha de uma hora para outra entra em desespero, porque não consegue aprender, está com dificuldade numa determinada matéria, e a mãe fica assustada, porque a mãe não foi treinada, não foi habilitada para poder ajudar o filho nessa hora e nesse estilo de aprendizado. Então vivemos um momento muito ruim. Não quer dizer que eu vou ficar alienado do que está acontecendo. As coisas estão complicadas, as coisas estão difíceis, mas eu tenho que colocar uma palavra de Deus sobre tudo isso. Deus vai tomar conta, Deus vai operar, Deus vai agir, Deus vai me guardar, aleluia. Deus vai cuidar dos meus passos, Deus vai cuidar do meu coração, Deus vai cuidar da minha alma, Deus vai cuidar de mim, aleluia. Não é ser ignorante, desculpe até a expressão, em relação ao que está acontecendo. A gente fica preocupado, empresas grandes fechando nos shoppings, empresas que não vão abrir mais as portas, uma classe trabalhista hoje, mais da metade de Juiz de Fora, ela já não existe mais. Não sei o que essas pessoas estarão fazendo no futuro. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, eu estou assustado, porque a 25 de março em São Paulo está lotada de gente. Eu falei, sim, isso é o reflexo das pessoas que estão demitidas. Elas vão lá comprar mercadoria para vender nas suas cidades. É o ganho delas a partir de hoje. Elas vão comprar relógio a R$5 para vender a 10. É o sustento delas no dia de hoje, ou nos dias de hoje. Ou elas veem os filhos morrendo de fome, ou elas correrão o risco de pegar alguma coisa e morrer. Mas elas não vão poder ficar paradas. Isso nos entristece muito. Quando nós ficamos sabendo dessas notícias, quando nós ficamos sabendo dessas coisas ruins que estão acontecendo, dessas maneiras de viver hoje que nós estamos vivendo, como você chegou hoje, eu tirei a sua temperatura, como eu falei há algum tempo, é um processo de mudança. Hoje quando você vai no supermercado, a moça chega para você, com licença, vai lá e tira a sua temperatura.
Hoje nós tínhamos uma irmã, chegou aqui de manhã, e a temperatura dela estava alta. Não quer dizer que ela está doente, mas alguma coisa fez com que a temperatura dela estivesse alta. Tivemos que orar por ela depois, mas o seu problema não é nenhuma transmissão de vírus, é outra coisa, emocional. Está abalada, está assustada, está apreensiva. Não quer dizer que a gente não vai ver o que está acontecendo e ficar... Não. A gente vai ver as coisas acontecendo, mas a gente vai liberar uma palavra. Deus está tomando conta de mim, aleluia. Quando o povo do deserto passou por as 10 pragas, quando o Egito sofreu as 10 pragas, foi a nação do Egito que sofreu as 10 pragas. O povo de Israel estava numa região chamada Gósen. No hebraico, Gósen quer dizer aliança, e nós estamos em Cristo aliançados com essa aliança. A palavra de Deus fala, quando nós lemos a leitura da Santa Ceia, pelo sangue da nova aliança. Então nós estamos aliançados com Jesus, aleluia. Então, se estamos aliançados, estamos protegidos e guardados para a glória do nome dele, aleluia. E se você não tem aliança com ele, faça aliança com ele, para ele também estar te abençoando, te guardando para a glória de Jesus, aleluia, maravilha. Então, colocando palavras de bênçãos. E o interessante é que Pedro, aqui agora, voltando para o texto, Pedro é como a gente às vezes, ou nós somos como Pedro. A gente é muito complicado. Pedro é usado por Deus. Jesus fala para ele, olha, não foi o seu entendimento, não foi o teu raciocínio, não foi o que você está vendo e ouvindo que te revelou isso, mas um Deus que está nos céus, que te revela essas coisas. O meu Pai que está no céu que te mostrou essas coisas. Quando ele fala que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Ele tem uma boca usada por Deus. Mas de repente, no desenrolar do diálogo, desse contato com Jesus e os seus discípulos, de repente Jesus continua falando dos seus planos, falando daquilo que vai acontecer e ele precisa passar. De repente, provavelmente a estrutura era essa: Jesus estava em pé ou assentado e os seus discípulos na frente. Pedro, ele corta o discurso de Jesus. Ele vem e atravessa o que Jesus está falando. Quando Jesus está comentando do seu plano, da ressurreição, de todo o plano divino, Pedro vem, interrompe ele e fala: não, contigo isso não vai acontecer. Não, com o Senhor isso não vai acontecer. De maneira nenhuma isso vai surgir. O Senhor não vai morrer. O Senhor não vai padecer. E uma boca que havia sido usada para revelar algo divino, agora é usado por Satanás. O próprio Jesus vira para trás, na hora que Pedro o interrompe, na mesma hora começa, e Pedro não comentou, Pedro, conforme o texto que nós usamos, Pedro o repreende Jesus. Pedro, ele usa de uma repreensão: longe de ti, isso não vai acontecer. Jesus, na mesma hora, quando vê Pedro chegando e argumentando, Jesus olha para trás e fala assim: para trás de mim, Satanás. Mas é estranho, é meio assim, a gente consegue quase não entender muito. Espera aí, antes, um tempo atrás, um pouquinho atrás, o Senhor fala que o que foi dado a ele, o que foi falado, o que ele fala, não foi revelado por carne nem sangue, mas o próprio Deus fala através da boca de Pedro, e agora é Satanás falando na boca de Pedro. É interessante, né? Por isso que às vezes nós não nos assustamos com certas atitudes, irmãos. Porque quando nós vamos na Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada nos serve para isso, a Bíblia Sagrada nos serve para nos orientar, a Bíblia Sagrada serve para nos confrontar, para nos tirar da zona de conforto, do mimimi, e nos colocar numa posição de realidade. Por isso que a palavra de Deus fala, e o próprio Jesus fala em Mateus capítulo, mas eu acho que 11, lá atrás, um pouco antes desse fato, Jesus fala que o reino de Deus é tomado por violência, por força, por atitudes fortes. Então a palavra ela nos serve para isso, nos confrontar, nos mostrar a realidade.
nos mostrar que nós podemos estar sujeitos a esse momento em que Pedro passa. Uma hora a minha boca é usada para poder abençoar, e de repente a minha boca é boca de Satanás, como foi aqui. Ou seja, como nós falamos, devemos usar os nossos lábios, a nossa boca para abençoar, e não para amaldiçoar. Mas pastor, o negócio está difícil. Nós sabemos que está difícil. Nós estamos vivendo através de milagre. Eu falo isso com muita clareza. Nós vivemos por milagre. Temos muitas responsabilidades, muitas coisas, e tudo isso eu estava ali na porta, ouvindo o louvor, medindo a temperatura dos irmãos, até a irmã ficar no nosso lugar, e pensando nisso tudo, meditando nisso tudo, lembrando disso tudo. Isso tudo desorganizou a nossa vida por inteiro. Desorganizou a nossa vida familiar, desorganizou a nossa vida financeira, desorganizou a nossa vida social, desorganizou a nossa vida espiritual. Está tudo bagunçado. Até nós colocarmos tudo em ordem, não sei se vai dar tempo, e eu acho que Jesus volta antes. Eu acho que Jesus volta antes de tentarmos organizar essas coisas, porque gente muito maior do que nós, que está na nossa frente, está falando algumas coisas interessantes em relação a isso. Então isso veio para mexer. Então se nós ficarmos apegados em palavras negativas, nós vamos passar mal, nós vamos ficar ruins em casa, e aí ninguém vai nos aturar. Ninguém vai nos aturar. Se nós não entendermos que devemos conhecer o estado das coisas, mas colocar sobre esse estado a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa, é espada de dois gumes, ela é poderosa para nos corrigir, para nos alinhar, para nos ensinar. Senão a gente vai ficar usando como podemos ser usados como Pedro foi usado. Uma hora Deus fala através de Pedro, uma hora Jesus fala: sai para lá, Satanás. Olha que palavra dura. Pedro deve ter ficado sem direção nenhuma. Pedro deve ter ficado totalmente perdido. Espera aí, uma hora ele fala que é o Deus que me revelou, Deus que colocou na minha boca a revelação, e agora, mas Pedro às vezes, se nós olharmos bem, talvez Pedro não tenha entendido as coisas. Às vezes nós falamos por falta de entendimento. Às vezes nós falamos coisas que nós não devemos por falta de cautela. Às vezes nós falamos coisas, dizemos coisas por não conhecermos, por imprudência, por querer antecipar as coisas, por sermos às vezes meio que sanguíneo às vezes. Pedro era, segundo os estudos, Pedro tinha um temperamento sanguíneo. Então às vezes a gente quer adiantar as coisas, a gente quer fazer algumas coisas, e às vezes a gente acaba falando coisas que nós não devemos. E aquilo que nós falamos de errado, somos expostos. Aquilo que nós falamos de certo, nós constituímos algumas coisas boas na frente. Aquilo que Pedro fala de bom, Jesus fundamenta a sua igreja, é a base da sua doutrina. O que fala de ruim, ele foi exposto. Ele é exposto porque falou que não devia. E às vezes vivemos momentos assim. Às vezes nós somos atingidos por problemas, por dificuldades, por lutas, por ações ou reações dos outros, que se nós não vigiarmos, nós vamos falar coisas que nós não precisamos falar. Por isso que quando nós começamos no final de junho, falando sobre o poder das palavras, o que uma palavra, o que uma boa notícia pode trazer, e recitamos um cumprimento judaico, Shalom Adonai, falando do poder que isso tem, da unção que isso tem, da palavra boa que tem, e nós temos que tomar alguns cuidados para poder nós usarmos de boas palavras. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2, a palavra fala assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Pedro não controlou o que falou e acabou tropeçando no que disse.
Tiago, fala que aquele que sabe controlar o que vai falar, ele é varão perfeito, ele é prudente, ele é cauteloso. Por isso que nós devemos tomar algumas precauções para nós encerrarmos. Primeiro, cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você lê. E muito cuidado com quem você conversa. Muito cuidado com quem você conversa. É preferível não conversar para não te contaminar. Para não te contaminar. Para não te trazer problemas. O mundo está cheio de más notícias. Você lê o jornal, você abre o jornal, você escuta jornal, más notícias, é gente fazendo cada doideira. E a gente esquece que às vezes nós estamos numa batalha espiritual. Outro dia nós estávamos vendo, estava conversando, questionando por que tanta confusão, por que tanta confusão? Por que não libera remédio ali? Por que não libera aquilo? Por que não faz isso? Aí eu fiquei questionando, Deus me trouxe à tona a Altamira, no Pará, há alguns anos atrás, quando um deputado foi pego por causa de bruxaria, de crianças mortas, ossada de sacrifício humano. Aí a gente esquece que muita coisa é feita para travar e destruir. Muita coisa é feita no mundo espiritual para acabar, para matar, para poder destruir. E às vezes a gente não se preocupa com isso. Às vezes nós nos esquecemos que nossa luta é espiritual. Tem gente pagando pesado para as coisas acontecerem de uma forma errada. Tem gente que vai em tudo quanto é lugar para poder as coisas fazerem acontecer certa. Deus que me perdoe, Deus que me perdoe. Às vezes como eu falei agora de manhã, às vezes tem coisas que eu gostaria de falar, mas não posso, porque agora a transmissão é para todo lugar. O Silas pode falar o que ele quiser, porque ele tem um prédio de advogado por conta dele. Ele fala à vontade, os advogados vão e defendem ele. O nosso nem recebendo está culpado dessa quarentena. O nosso, quem defende agora, se não for esposo, o outro não está recebendo nada. Não posso pagar o advogado, fazer o quê? Infelizmente, vai botar preso, vai fazer, Fernando, paga aí, enfim. Então tem coisas que a gente vê acontecendo. Às vezes nós esquecemos disso. Esquecemos de coisas que já foram mostradas. E a gente fica assim, mas por quê? Por quê? Porque tem coisas no mundo espiritual pesadíssimas que estão sendo feitas. Pesadíssimas que estão sendo organizadas. Pesadíssimas. Que estão sendo constituídas para destruir o ser humano, para acabar com o ser humano. Então nós temos que aprender com Pedro aqui agora. Poxa, se eu tenho palavras boas, por que eu vou me deter nas palavras ruins? Então eu vou falar coisa boa. Está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. Mas Deus vai operar, Deus vai fazer, Deus vai mudar esse negócio. Está doendo demais, mas Deus vai trazer o remédio, aleluia. Está incomodando demais, mas Deus vai trazer a cura, aleluia. Pronto, pronto. Eu não estou deixando de ser realista, sou realista, mas eu estou colocando a palavra de Deus, aquilo que Deus falou para mim, aleluia, como no livro de Provérbios 16, 24, nos ensina que palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Toma uma colherzinha de mel todo dia de manhã para você ver, aquela de sopa caprichada, vai te dar energia, vai te dar muita energia. Não toma muito não, senão altera o açúcar lá, vai dar problema. Mas é ótimo, ótimo, todo dia de manhã de jejum, toma uma colherzinha de mel para você ver. Coisa fantástica, você vai ter energia, você vai ter força, vai criar imunidade em você contra muita doença. Glória a Deus, aleluia. Por isso que a palavra fala que palavras agradáveis são como mel. Mel fortalece, ajuda, alegra, é medicina para o corpo. Diga amém, Jesus. Palavras boas,
Por que tem muita gente doente? Porque só se apega a palavras ruins, a situações ruins, a momentos ruins, a tristezas, a angústias, a muitas coisas chatas. Coloque isso tudo na cruz. Jesus já levou isso. Antes de nós sentirmos nossas dores, Deus já sentiu, Jesus já sentiu isso para a gente. Antes de nós sentirmos todos esses males, Jesus já sentiu para nós. Jesus já pagou para nós. Então nós temos que ter fé de chegar e aplicarmos a palavra. Tem momentos que a gente perde o sono. Eu passei por um momento, 2 semanas atrás, um momento na família muito chato, amedrontador, assustador. Eu levantava de noite e a minha cabeça ficava pensando num punhado de coisa. Lá cá, lá cá. E aí quando eu tinha que tratar do assunto, Deus vai operar, Deus vai operar, Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus está no controle, Deus está no comando, Deus está nisso. Mas Deus vai fazer. Houve choro, houve tristeza, mas Deus vai operar, Deus vai fazer, Deus vai operar. Sexta-feira Deus deu o veredito final. Glória, sabe, pulando, glória a Deus. Deus trouxe a vitória. Deixamos de ser verdadeiros? Não. Deixamos de analisar? Não. Mas colocamos a palavra de Deus, colocamos a pessoa de Jesus. Faz isso. Não deixe que os problemas te transtornem, te criem transtorno, e você faça como Pedro. Uma hora a boca dele é de Deus, e uma outra hora a boca foi do inimigo. Será que nós somos assim? Será que nós agimos assim? E se nós agimos assim, vamos pedir perdão a Deus, porque somos seres humanos, né? Somos falhos, e às vezes a pressão abala tanto a gente, que a gente acaba tomando essas atitudes. Vamos pensar diferente, vamos, antes de agir, vamos contar, como diz o popular, contar de 1 até 10. Antes de falar alguma coisa, é melhor sair de perto. Antes de falar alguma coisa, é melhor virar as costas. Não, depois a gente conversa, ou depois a gente fala. Senão a gente pode falar palavras que vão ser palavras de Satanás. Senão a gente pode falar palavras que o inimigo vai usar contra a gente. E como a gente vê, Pedro foi o líder da igreja primitiva. Ou seja, Deus tratou com Pedro. Deus tem o poder de tratar com a gente. E só nos ajudar a falar coisas boas. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: comece a falar coisas boas. Fala com essa pessoa. Se ela te ouvir, é lógico, né? Está de máscara aí, não sei. Comece a falar coisas boas. Pastor, como está difícil, como diz Miqueias 7:8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu caia, levantar-me-eis, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Põe a mão no seu coração e nós vamos orar, vamos conversar com Deus, tirar um minutinho para falarmos com Deus. Depois você vai vir à mesa da Santa Ceia, pegar o seu cálice, pegar o seu pão, participar juntos. E quando você vier, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, traga junto, faz a mesma coisa para a glória de Deus. Você que está nos assistindo pelas nossas transmissões, tem um código aí que você pode fazer pelo cartão. Faça pelo cartão de crédito, é mais tranquilo, é mais seguro, amém? Glória a Deus, aleluia, maravilha, amém? Vamos orar, põe a mão sobre o seu coração e vamos orar, vamos falar com o Senhor, nosso Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te louvamos, meu Deus, por nós estarmos aqui. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, meu Deus, que nos ensinou, nos orientou a produzir, a falar coisas boas, aleluia, coisas poderosas, coisas maravilhosas, aleluia. Sabemos, ó Deus, que os tempos são difíceis, sabemos que os tempos são complicados, são desafiadores,
Sabemos, ó Deus, que os tempos são, ó Deus, ameaçadores também, Senhor. Tudo que tem acontecido desorganizou a nossa vida por completo, mas nós cremos, ó Deus, no seu poder, na sua unção, na sua graça, no poder que o Senhor nos libera para dar sabedoria, para vivermos esse tempo e sermos abençoados nesse tempo para a tua glória e para o teu louvor. Meu Pai, nos ajude a entender que palavras boas, ó Deus, serão remédios para a nossa alma, para a nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus Todo-Poderoso, e nos ajude para a louvor e glória do Teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus, e nesse nome precioso te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Sai do seu lugar nessa hora. Vou pedir à irmã para poder me ajudar aqui na ceia. Tampa aqui para mim, por favor, irmã. Aleluia. Você vai poder sair do seu lugar e pegar a sua ceia no meio ou nas beiradas, nas outras mesas, por favor, no nome de Jesus. Por favor, irmã, isso. Faz isso nas três. Sai do seu lugar com alegria, sai do seu lugar com fé e venha pegar, venha buscar, pegar a sua santa ceia, o seu cálice e o seu pão no nome de Jesus. Fique à vontade. Aleluia, glória a Deus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se entregou por mim, ficou em meu lugar, deu a nova chance, vou recomeçar. Aleluia, Jesus. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Aleluia. Olho para você, corro para você, seu amor me chama. Oh, aleluia, Jesus. Mais que tudo, eu confio nesse amor, poder para curar dores. Maravilha, Jesus. Pega o seu cálice nessa hora, em nome de Jesus, aleluia. E nós vamos consagrar o pão primeiro, depois o cálice, em nome de Jesus, aleluia. Mas a palavra de Deus diz assim, no capítulo 11, versículo 23, diz assim a palavra do nosso Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Diga amém, Jesus. Pega o pão nessa hora, aleluia, e vamos apresentar para Deus este pão em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te louvamos, Pai, te bendizemos, porque está nas nossas mãos o símbolo, meu Pai, do teu corpo que foi transpassado, ferido,
ó Deus, em favor da nossa vida, meu Deus, gerando cura, livramento, libertação, quebra de cadeias, ó Deus, aleluia, para a glória do teu nome. Nós o consagramos nessa hora, Pai, e te pedimos que ele venha nos fortalecer, nos abençoar, para louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém. E tendo dado graças, e partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês, por vós. Fazei isso em memória de mim, disse Jesus. Vamos todos participar juntos? Em nome de Jesus, participemos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo pacto, nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pegue o seu cálice, é só você apertar em cima da tampinha, ele vai soltar, fácil. E vamos consagrar, apresentar o Senhor. Senhor nosso Deus, nós te consagramos este cálice nessa hora em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, nós o abençoamos, ó Deus, como símbolo do teu sangue derramado em favor da nossa vida e remissão dos nossos pecados. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, por essa lembrança de que nossos pecados foram cobertos pelo teu sangue, lavados pelo teu sangue, purificados pelo teu sangue. Nós consagramos este cálice em nome de Jesus. Amém. Vamos participar juntos em nome de Jesus.
com insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Fundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Fontes sondáveis, seus juízos e os teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia, Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, glória. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, maravilha. Se você pode, aplaude e glorifica o nome de Jesus. Se você pode fazer isso, aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Vamos orar pelos santos dízimos e ofertas e logo após nós estaremos encerrando. Terça-feira, toda essa semana nós temos só transmissão online, infelizmente. E eu quero falar para você que essa atitude, lógico, né? Não foi apenas porque houve um pedido de prefeitura e mais, não. Essa atitude é muito mais por precaução do que outra coisa. A mãe da Valéria está internada, entubada, outras pessoas pegaram vírus, infelizmente, e pessoas que são membros da nossa igreja acabaram passando por esse momento tão chato. Então nós estamos nos precavendo com relação a isso, porque infelizmente, vamos só orar e deixa Deus trabalhar. Então, essa semana nós temos terça-feira a Escola de Sabedoria, que vai ser também só transmissão online, na sexta-feira a mesma coisa, e vamos ver até domingo, se Deus quiser, e a gente comunica com os irmãos, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar pelos santos dízimos e ofertas, e logo após estaremos encerrando no nome de Jesus, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, ó Deus, pelos santos dízimos e ofertas, ó Deus, que são apresentadas na tua casa, diante do seu altar, nessa hora, em nome de Jesus. Abençoe a vida de cada um dos teus filhos, o trabalho, a despensa, meu Deus, a vida, o empreendimento, meu Pai, as finanças, de uma forma muito preciosa e poderosa. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, a tua bênção, te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, a tua unção sobre os teus filhos, e nós já te agradecemos hoje e sempre para a tua glória e para o teu louvor. Aquele que orou conosco, diga amém, Jesus. Amém? Que a nossa mão direita para o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo, seja com todos hoje, permaneça para sempre. Amém e amém. Boa noite, paz seja convosco, Deus abençoe, até terça-feira, até sexta-feira, se Deus quiser, até amanhã, meio-dia, até terça-feira, 9:30 da noite, se Deus quiser, em nome de Jesus. Boa noite, paz seja convosco.